Olá, jornadeiros! Muito bom dia! Iniciando aqui agora o capítulo 14 do livro de Atos. Bom, terminados os trabalhos de Paulo e Barnabé lá em Antioquia, na verdade, sim, terminados não, né? Porque eles foram expulsos da cidade, mas deixaram ali uma semente plantada e saíram de lá cheios de alegria e do Espírito Santo. Pois bem, agora vamos iniciar o capítulo 14. Paulo e Barnabé chegando em outra região para ministrar. E vamos ver o que é que Deus tem para a gente. Então vamos lá, 14, é o capítulo, versículo 1 diz assim, ó. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Ei, ó, preste atenção aqui, bem atento, por favor. Antes, não esquece, dá o like aqui, que é muito importante. E participa com a gente aqui dos comentários, tá bom? A Bíblia diz que Paulo e Barnabé chegaram em Icônio e entraram juntos na sinagoga. A palavra de Deus faz questão de destacar isso. Eles entraram juntos. Você não consegue fazer nada sozinho. Eu tenho uma frase comigo, não é um versículo bíblico, viu? É uma frase que diz assim: soldado sozinho não vence batalha. E é verdade. O Senhor Jesus recomendou de 2 em 2. Então, um encorajando o outro, animando o outro, fortalecendo, passando palavras de ânimo para o outro. Então, eles entraram juntos na sinagoga. Você precisa estar junto do povo de Deus. Às vezes você está na sua casa, por exemplo, mas no sentido de estar na mesma fé, você está só. Por isso que é importante o cristão verdadeiro frequentar a sua igreja, a sua congregação, ir ao culto, porque lá você está junto daqueles que partiram da mesma fé, está buscando o mesmo espírito, no mesmo propósito de oração, debaixo de uma mesma cobertura espiritual, se fortalecendo em uma mesma fé. Então, eles estavam juntos na sinagoga, foram juntos à sinagoga. E outra coisa interessante, e diz assim, ó, e falaram de tal modo. A gente precisa observar isso aqui, ó. Eles falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Eles não falaram de qualquer jeito. Eles não falaram com aquela voz que expressava dúvida, que expressava medo, insegurança, timidez, não. Eles falaram de tal modo. Isso aqui me faz entender que eles falaram com ousadia, com ímpeto, mostrando confiança, segurança e determinação naquilo que eles estavam falando. Estavam eles falando cheios do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você que está me acompanhando, de que forma você tem falado? De que maneira você tem expressado a sua fé? Ou até mesmo pregado a palavra de Deus? Será que é com insegurança? Aquela voz mansa, mas o manso com um pouco de incredulidade, de medo, de incerteza? Não é assim que se fala, se comunica a palavra de Deus. Não é gritar histericamente, isso não significa fé, mas é falar de uma tal forma em que você mostra equilíbrio, confiança, crença, determinação naquilo que você está passando. E claro, acima de tudo, falar cheio do Espírito Santo. Às vezes, uma das coisas ou uma coisa que está te faltando é isso, é você falar de tal modo. Há pessoas que elas pregam, evangelizam, ministram, passam a palavra de Deus para os seus familiares, mas ela passa com tanta insegurança, com tanto receio, medo, que nem quem a ouve acredita. Às vezes, nem ela mesma acredita no que ela está pregando. Eles falaram de tal modo que muitos dos gregos e dos judeus acreditaram e se converteram. Então, de que forma você tem falado, expressado a sua fé, comunicado a palavra de Deus? Então, a primeira coisa, você precisa falar cheia do Espírito Santo. Deus coloca a palavra de poder, ousadia, intrepidez no meu espírito para que eu não venha comunicar a tua palavra de maneira vergonhosa, mas com autoridade. De modo que eu fale, mas o Senhor escreva as palavras no coração daquelas pessoas. Versículo de número 2 agora. Olha o que aconteceu depois disso. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Como aconteceu em Antioquia,
Os judeus de Icônio, eles eram incrédulos, não todos, mas uma boa porção deles. E o que eles fizeram? Eles pegaram e irritaram os gentios contra Paulo e contra Barnabé. Agora preste atenção, os judeus incrédulos. Gente, os incrédulos sempre vão existir para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar a tua vida de fé, para atrapalhar a tua comunhão com Deus. Você que de repente é um novo convertido, e de repente tem muitos incrédulos aqui no teu ouvido, para que ir para a igreja? Para que ficar em 2, 3 vezes por semana? Para que dar o dízimo? Para que isso? Para que aquilo? Os incrédulos sempre vão existir para atrapalhar a tua fé, teu progresso espiritual, tua vida com Deus. Sempre. E um detalhe, esses incrédulos, eles não vão agir sozinhos. Eles vão tentar incitar outras pessoas para quanto mais eles aumentam o volume de pessoas contra você, mais eles tentam fazer você acreditar que você está errado, que a tua decisão está errada. Então os incrédulos sempre vão existir para atrapalhar a obra de Deus, o reino de Deus, o avanço da pregação do evangelho. Estes sempre vão existir. E um detalhe, às vezes, isso começa dentro da tua casa, dentro da nossa casa, no meio dos nossos. Então você precisa entender que isso não é algo estranho. Aconteceu com Paulo, com Barnabé, com os discípulos, e acontece também conosco hoje. Está aqui, ó. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os gentios. Você está vendo aí? Olha o 3, ó. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Ao finalzinho do versículo 3, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Você que acredita em Deus e tem fé. Escuta isso aqui, ó. Presta atenção. Está lá os judeus incrédulos trabalhando contra Paulo e Barnabé e a sua obra. Foi o que eles fizeram? Os irmãos Paulo e Barnabé, eles se detiveram por muito tempo falando com ousadia acerca do Senhor. E o que foi que o Senhor Jesus fez? Cooperou com eles e permitiu que pelas mãos deles se fizessem sinais e maravilhas. Quando você permanece firme no Senhor, você fica tranquilo. Deus vai te confirmar com sinais, com maravilhas. Quem te critica, te persegue, quem quer o teu mal, quem quer o teu fracasso, vai ver que Deus está na sua vida e que você não está sozinho, não está sozinha. Mas o que é que você tem que fazer? Bom, Paulo e Barnabé, diante daquelas afrontas, eles continuaram com ousadia falando do Senhor. Quando você é afrontada, o que é que você faz? Você se encolhe, fica encruado, com medo? Ou você parte para cima e diz, eu vou continuar? O que é que você faz? Eles continuaram falando ousadamente. Jesus gostou do que viu e permitiu aqui, ó, que por suas mãos fizessem sinais e maravilhas. Você está vendo aqui? Que coisa tremenda. Que isso aconteça contigo também. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais essa palavra na jornada Atos dos Apóstolos que o Senhor nos concede. Meu Deus, em nome de Jesus, permita que pelas mãos destes que creem se façam sinais, maravilhas e seja notório que o Senhor está com essa pessoa, Pai. Porque às vezes ela mesma está se sentindo sozinha. Mas essa palavra veio para despertar esta pessoa a respeito, Deus, de confiar em Ti e continuar com ousadia fazendo a Tua vontade. Assim eu oro pedindo ao Senhor que todos sejam cheios do Espírito Santo. E você sela dizendo amém. Amém? Ei, a jornada continua, compartilha, que Deus te abençoe.